se você fosse convidado para projetar o prédio do Clube Naval, que símbolos você usaria para representar a utilidade da construção? No programa O Rio que o Rio não vê, vamos conhecer Poseidon, o deus grego dos mares, e sobre os instrumentos de navegação que ajudaram o homem a conquistar o mar. Quem vai nos guiar por essa viagem marítima é o pesquisador e fotógrafo Luiz Eugênio Teixeira Leite. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, Natália. Luiz, queria que você começasse contextualizando a construção desse prédio, porque se a gente comparar com os que estão ao redor dele, o próprio Palácio Tiradentes, o Museu da Justiça, a gente percebe que ele é um prédio bem diferente dos outros, né? Sim, certamente. O da Justiça ele é bem mais recente, né? Então ele já está ali bastante envolvido com o estilo eclético, né? Esse prédio foi projetado em 1898, 99, por ali. Então ele, apesar de ele ter uma ornamentação que já está querendo, né, nos comunicar alguma coisa, né, como a gente falou em arquitetura falante, ele ainda é um prédio neoclássico, ele é um prédio de linhas mais austeras, mais sóbrias, né? Tem menos esse decoro que tem no ecletismo, né? Então ele é um prédio chamado neoclássico. E como ele foi projetado para ser um clube naval e projetado por um engenheiro naval, isso também faz diferença? Sim, faz, né? A arquitetura militar, né, era justamente mais sóbria, né, mais retilínea, né? E então o prédio vamos dizer assim, comportado, né? E uma curiosidade em relação ao clube naval é que ele foi clube naval há muito pouco tempo, né? Parece que ele não chegou nem a ocupar, né? O Clube Naval não chegou nem a ocupar efetivamente o prédio, né? Ele foi inaugurado em 1900 e já em 1908 o Clube Naval já estava na Avenida Central, atual Rio Branco. Então ele quase não se prestou ao Clube Naval, depois teve outras atividades, né, ligadas à Marinha, e hoje, né, a partir de 1972, ele foi inaugurado como Museu Naval e Oceanográfico. E nós vamos ver que, claro, né, a ornamentação, tanto para Clube Naval como para Museu Naval, ela pode ser a mesma, né? E se a gente for falar dessa questão da arquitetura falante, que é o que esse prédio quer contar para as pessoas através da arquitetura, a arquitetura desse prédio, essa arquitetura falante, fala exatamente, todo mundo vê bem, que é um prédio naval, né, marinha. Certamente, a gente vai encontrar ali, além de algumas referências à cidade do Rio de Janeiro, né, que é, como a gente já viu, uma cidade marítima, né, uma cidade imperial marítima, uma das cidades capitais portuguesas, né, ligadas ao mar. A gente vai ver referências ao golfinho do Brasão, referências ao louro da Vitória que tem no Brasão, referências ao carvalho também que tem no Brasão e, claro, muitas referências aos instrumentos, né, de navegação que ajudaram o homem, né, a conquistar o mar. Como eu falei na abertura do programa, ele é cheio dessas referências aos instrumentos de navegação, né? O que a gente encontra nesse prédio? A gente vai ver mapas, né, mapas cartográficos, sextantes, bússolas, né, a estrela polar, muitas coisas efetivamente ligadas, né, tritões, né, conchas, tudo muito ligado ao mar, né? Se a gente for falar do principal grupo escultórico ou alto relevo, baixo relevo que a gente tem nesse prédio, o principal dele está na porta de entrada, né? Isso, está ali a gente vê ali naquele... Está ali na rua Dom Manuel, né? Dom Manuel número 15, o prédio, e a gente vê um frontão, os frontões aqui são equiláteros, né? São frontões assim mais comportados, mas o baixo relevo é muito rico. A gente vê um globo terrestre, a gente vê um mapa da América do Sul, um sextante, uma bússola, cartas náuticas, tem bastante coisa. Apesar de ser um baixo relevo pequeno, né, a gente vai ver toda essa coisa, esses ornamentos ali, uma luneta, perdão, também ali. E a gente vê ali que são dois meninos, dois anjinhos, depende de quem vê. Mais abaixo a gente vê uma flâmula, né, com esses dois meninos, né, justamente segurando a flâmula, a estrela polar por cima e mais uma outra sugestão de bússola, luneta, né? A gente vê que nessa imagem ali, nesse baixo relevo, a gente vê que um dos meninos está segurando uma bússola bem estilizada, né? Mas é uma bússola generosa, né? Uma bússola grande, né? Que dá para ver perfeitamente, né?
E se a gente subir mais um pouquinho, aí a gente já tem esses portões, né, que você fala, triangular. Sim, sim, sim. E o que a gente vê? A gente vê que também nesses portões eles são diferentes, né? Tem 2 motivos diferentes nos portões. No central tem isso que eu falei, que é o mapa da América do Sul, o globo terrestre, né? Mas nos laterais, que são outros frontões, né? No chanfro, na esquina do prédio, a gente vê âncoras, né? De um lado, claro, e com os golfinhos do brasão da cidade, também tem uma referência ao louro e ao carvalho sempre, e do outro lado um timão, né? Nesse pequeno frontão. Que não deixa de fazer referência ao... Sempre com bastante referência à marinharia, aos motivos náuticos. E o que a gente pode falar sobre, que a gente vê em vários pontos desse prédio, um baixo relevo grande que tem... como se fosse ondas seguidas. Lindíssimo esse baixo relevo, né? É o meu predileto nesse prédio. A gente vai ver ali, bem na ponta do baixo relevo, né, um tritão, que ele seria um mensageiro dos mares, né? Ele é o filho de Poseidon, né? Poseidon para os gregos, Netuno para os romanos. E esses tritões, né, eles ajudam a acalmar o mar, né? São mensageiros do Netuno, do Poseidon também. Então eles acalmam o mar para o marinheiro, né? Então são bem-vindos, né? São entidades, né, mitológicas gregas bem-vindas para o marinheiro. E esse baixo relevo é muito rico de informação e de instrumentos também, né? O que a gente consegue ver? Esse a gente vê um narciso, a gente vê um tridente, né? E a gente vê isso como você... O tridente faz essa referência a Poseidon, né? Exatamente, o tridente é o instrumento, né? O atributo maior do Poseidon. E como você falou, né? As volutas, né, vão se transformando em, às vezes, folha de acanto, que já é uma referência clássica por excelência, e também sugere uma onda, né? Então o tritão vai passando, vai formando uma onda, é muito bonito. E também tem uma questão da concha, né? Que é como se ele estivesse anunciando justamente a passagem do pai. Exatamente. Ele está justamente na posição de colocar aquela concha à boca, né? Que é para anunciar essa passagem, né? E ser o mensageiro dos mares. Se a gente for procurar um equivalente feminino nesse prédio, existe? A gente vai achar, existe sim. A gente, ali do outro lado, na Dom Manuel, né, a gente vai ver também um ornamento muito bonito também, que é uma cartela com 2 nereidas assim segurando a cartela. A nereida seria justamente isso que você falou, a figura mitológica feminina, né, que também tem toda essa função protetora, né, da marinharia, né, dos marinheiros, dos navegantes. Então ela aparece naquele momento ali alada, né, e com aquele rabo tradicional que a gente conhece das sereias, né? Mas não seriam sereias, seriam nereidas, né? Que é justamente seria o feminino do tritão. E se a gente for ver um grupo, o principal grupo que está mais acima das nereidas, né? Que é o frontão lá da frente, né? Sim. Como ele é o principal, o que a gente tem para falar que as pessoas olham para ele e identificam? A gente vai ver, são 3 ornamentos, né, 3 baixo-relevos interessantes ali na fachada. Inicialmente esse dos jovens, né, que carregam uma flâmula, mais alguns instrumentos, a bússola, né? Em cima tem essas nereidas, junto com o mastro da bandeira do Brasil. E lá no alto, no coroamento, que é justamente o frontão, né, o clássico, é um frontão de um triângulo equilátero, mas a gente vê ali muitos elementos. Luiz, queria agradecer muito a sua participação no programa e essa aula de História e Arquitetura. Eu que agradeço mais uma vez. Se você quiser rever esse programa, é só acessar o nosso site, www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.